Olá, tudo bom? E hoje com o estudo bíblico, eu venho trazer uma história para vocês. Se encontra no livro de Esdra. Essa história se encontra no livro de Esdra, no capítulo 6. Essa história é de 1 a 12. Bom, ali quando a gente fala Esdra e quando a gente vai ler essa história de 6 a de 1 a 12, a gente vai entender que ali era a maçonaria, né? A maçonaria tem assim setores assim que como eles se juntam, fala religião, religiosidade. O que significaria isso? O que seria isso? Bom, e essa história se encontrava na Inglaterra, né? Foi logo a construção, eles falavam que seria um templo para Deus. Mas como que seriam os ingleses ali montar um templo para Deus? Eles pensariam como que nós montaríamos. Então, como ele estava no ângulo da maçonaria, seria a maçonaria de questão de religião, eles acharam melhor se juntar aos judeus. Como o texto é bem claro, é que eles se juntaram aos judeus, os ingleses, e fizeram as igrejas, né? Fizeram uma coisa diferente, botou o nome de igreja, mas era um templo para Deus. E a gente vai falar também um pouco, quem já ouviu falar de Jacob, né? Jacob, ele montou um jornal na Inglaterra, judeu, então, ele sim ali, Jacob estava ali ajudando a construção das igrejas, seriam as igrejas abrangentes. O primeiro nome, como o texto fala, seria casa de Deus, né? As igrejas. Templos edificados, casas de Deus. E ali os ingleses pediram ajuda, seria a família de Jacob, como eles tinham jornais, eles eram escritores, os ingleses também gostavam muito disso, né? Redação de filmes também. E eles começaram a construção, seria das igrejas. Eu vou ler o texto aqui bíblico para vocês, para poder contar mais seria a unificação, né, do povo inglês com o povo judeu, seria da família de Jacob. Jacob é primo de Jacó, né? Tem Jacó e Jacob. Então Jacob, tanto que Jacob se predominou muito ali na Inglaterra, né? Devido a ele ter jornal, a banca de jornal, a se envolver questão com música, com filmes, né? Então, e aí a família dele também ajudou os ingleses a montar, seriam as igrejas na Inglaterra. Eu vou ler aqui para vocês o texto para poder contar mais essa história linda, né? De como que os povos se unem para manifestar a obra de Deus, né? Seriam os templos que eles montariam para Deus. Mas como ali na Inglaterra eles fizeram igreja mesmo, né? O rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu a ordem de buscarem na sua chancelaria, onde se metiam os tesouros da Babilônia. Bom, metiam, a gente fala assim, metiam, entra no verbo, né, de medição, né, eles iam medir, fazer uma medição dos tesouros, da onde eles iam tirar o dinheiro para poder fazer a construção da igreja, porque já ouvia falar em construção arquibilionárias, né, dos templos sagrados, revestido de ouro, e os ingleses, meu Deus, da onde? Tem que consultar a chancelaria, seria o chanceler da Inglaterra, da onde eles teriam o dinheiro para montar um templo. Como ali o governo não se manifesta em relação a isso, seria as igrejas, desde aquela época, como os templos sagrados, pessoal. Deus falou para você montar, como a gente fala, a gente lê a Bíblia. Deus está pedindo para você isso. Você quer fazer? Então você vai fazer isso até hoje, né? Em todo que se globa a terra. Deus está pedindo para você fazer uma igreja, né? Como que o trecho relata, eles pediram, né? Seria ali alguns maçons, empresários, foram até o governo da Inglaterra, né? Consultar a chancelaria para ver se da onde que eles iam tirar o dinheiro para fazer a igreja, um templo. Já que ouvia falar da maçonaria que as pessoas estavam construindo templo para Deus, que Deus tinha pedido, igreja, templo, mas era muito dinheiro, da onde eles iam tirar.
E o governo, como relata bem o texto, não, é pessoal. O governo não pode emitir dinheiro nem nada para montar a igreja. Nós não montamos igreja, não tem isso, né? O governo mantém a ordem e a decência do país, a manifestação das casas, como em relação ao tributo, para a socialização da civilização, seria de cada país. E ali, como eles estavam na Inglaterra, começou a criação, né? Eles se juntaram, quem quer? Quem vai querer? Aí aquela pergunta, quem vai querer montar a igreja? Aí teve assim um grupo, né? Seria um grupo dos judeus, seria da parte de jornais mesmo, começaram a montar a igreja. Aí, como isso se relata muito, seria a Igreja Batista mesmo, né? Que foi montada na Inglaterra, porque só existe a Igreja Batista, foi a primeira igreja ali da Inglaterra, foi essa mesmo, que se juntaram alguns empresários com Jacob, que era dono de jornais, e montaram assim a igreja, muitos gostaram, e a Igreja Batista se espalhou pelo planeta, né? Mas aí é governamental. Aí como resiste ainda a essa manifestação? A pessoa abre algumas igreja mesmo, quando vê aquela igreja linda, igual assim, Candelária, diferente, não uma igreja simples, né? Não é diminuindo a cotação de igreja, mas ali quando você vê uma igreja diferente, assim, batista, tipo um palácio, vai ver que é do governo, né? O governo sim assume isso em relação a ver que houve aquela manifestação realmente, esse tributo a funcionários, né? Porque quando eles montaram a igreja, seja ali no setor da Inglaterra, aí teve que ter todos aqueles tributos, né? Telefone, registrar, o governo ia pedir tudo, tem que manter a ordem, decência, quem vai ali, o que seria cobrado? Aí foi aqueles, e viram que seria o cobrado, né, de ofertas e dízimo, né, daquilo que você recebe, e assim mantém a igreja, e ali se falaria sobre Deus, as coisas de Deus, sobre testemunho de vida, experiências com Deus, aí é relacionar a Bíblia, os pergaminhos, então, ou é por isso que às vezes tem missionários, né, evangelistas, liderança, administração dentro da igreja, né, tiver na igreja batista, tem a secretaria, ele tem todo um funcionamento, tem que recolher imposto, funcionário, e tudo tem que correr de ordem e decência de cada país, né? É tudo legalizado. Então essa história fala que eles estavam realmente pensando, que achando que o governo iria emitir dinheiro para eles. Aí o governo não. Nós estamos mentindo. Igreja é uma coisa pessoal. A pessoa vai, quer montar uma igreja, ela monta sabendo que é um negócio, tem que ir para a prefeitura, recolher imposto, colocar funcionário, pagar pastor, é uma ilha dentro do governo, né, com as suas regras também, né? Igreja tem que ter pastor casado, né? Muito difícil você ver igreja com pastor solteiro, você vai ver igreja com pastor casado. E aí ainda investiga, ainda tem que ser com uma vida coerente, aquilo que se relaciona o quê? A Bíblia, né? Você vai falar o quê? De Deus, das coisas de Deus, da santidade, das pessoas, de unificação, casamento, divórcio, de vidas, de pessoas, né? E tudo seja tudo com a ordem e decência, né? Então, porque você vai relacionar pessoas, crianças, países e respeitar o nome de Deus. Aí seria a formatação da questão da religião, né? Por isso que existe várias religiões, a pessoa escolhe, é um livre-arbítrio, é igual quando eles aqui estavam querendo montar a igreja. Aí sim seria ali a Inglaterra montou a Igreja Batista junto com Jacob, né? O trecho é bem claro que foi dos judeus, seria Jacob mesmo, né? Primo de Jacó. Bom, espero que você tenha gostado desse estudo bíblico sobre formatações de igreja em alguns países. A Inglaterra estava ali realmente procurando Deus. Eu imagino que Daniel, com seu respondeu, com Dário, o rei, queria o próprio montar. Mas mesmo ele sendo rei, ali da Inglaterra já tinha a chancelaria, já tinha o governo, né? Então tinha sempre que consultar o governo, os tesouros, as finanças, e o governo falou: não, a igreja é opcional, a pessoa que constrói, a pessoa que quer construir, né? Um bom estudo bíblico para vocês.